Então, gente, quando vocês vierem ao Egito, antes, por favor, dá uma escutada nesse vídeo sobre algumas sugestões, tá? Eu quando decidi vir ao Egito, eu fiz muita pesquisa, mas confesso que alguns vídeos não detalharam minuciosamente aquilo que eu queria saber, tá? Então, a primeira coisa é quando a gente vem ao Egito, a gente tem que contratar um guia. Gente, não tem condição de vocês virem ao Egito sem ter um suporte de uma empresa, de um guia base. Não façam isso, é loucura. Pouquíssimas pessoas no Egito falam um segundo idioma. Eu não tive a sorte de encontrar pessoas com um segundo idioma em farmácias ou supermercados, até mesmo em restaurantes, em bons restaurantes. Então, por favor, não venha ao Egito sem ter um guia base, sem ter uma empresa responsável, tá? Quando a gente vai fazer a opção do voo aéreo, que a gente... entre as opções que estão disponíveis, que são poucas, a gente infelizmente não conseguiu aquela que a gente tinha tido melhores indicações. Então, por uma questão de agenda, a gente teve que optar pela segunda opção. Mas, por favor, presta atenção. Se você tem um pouco mais de altura, ou é um pouco mais fortinho, ou tem alguma necessidade de melhor locomoção, fica atento ao espaço do teu assento. A companhia aérea que a gente pegou não é legal, tá? É muito estreito o assento, chega a ser um voo desconfortável. Então, fique atenta nesses detalhes, tá? Mesmo se você optar pela primeira classe, não é tanta diferença assim na companhia aérea que a gente conseguiu adequar as nossas necessidades de agenda, tá bom? Da mesma forma, se você tem alguma necessidade específica para alimentação, vê se tem essa opção, porque o serviço de bordo da companhia aérea que a gente pegou também é bem básico. Então, de repente trazer alguma coisa na tua mochila para você comer aí durante o voo, são quase 11 horas de voo, né? Alguma coisa assim. Então fica atento também nesses detalhes, tá bom? Quando a gente desembarca no Egito, o pessoal sempre falava assim nos outros vídeos, é rapidinho, você vai ali, já pega o visto, quando você desembarca tem como se fosse um banco, você paga $25, leva dinheiro trocado, tudo isso é verdade. O detalhe é, esse mesmo banco que você vai conseguir o teu visto é o mesmo banco que você tem que comprar moeda local. Eu não sabia disso, eu imaginei que esse banco era exclusivo para o visto. E pensei que, como outros aeroportos no mundo, quando eu saísse eu ia ter opções de casa de câmbio. Não tem. Então você já tem que estar preparado, se você quiser trocar para moeda local, você já faz tudo ali nesse banco, no mesmo local onde você tira teu visto para o Egito. Aí você vai, lógico, passar pela imigração, essa parte até que é tranquila. Mas comigo, por exemplo, quando eu já saí que eu já tinha recebido o visto, o rapaz já tinha autorizado eu entrar, aí sim é que eu fui abordada, tá? Por funcionários do aeroporto, imagino eu, e eles me fizeram várias perguntas. Tanto a mim como um rapaz da Inglaterra, pelo sotaque, eu percebia que ele era de Londres ou de algum lugar ali próximo. E aí as perguntas o que é que você faz, como é que você trabalha, de onde você veio, em que endereço você vai ficar aqui no Egito, qual o telefone que eu posso te encontrar no Egito. E aí eu dei até o telefone do guia que estaria me esperando. Então, assim, a questão de você pagar o visto é rápido, mas a questão pode acontecer de você ser parado após a imigração, como eu fui, como outro rapaz foi, e como a gente viu uma outra pessoa sendo, que eu não sei qual a nacionalidade, e que aí já foi um caso que ficou mais complicado. Não sei se essa pessoa conseguiu sair do aeroporto ou não, né? A gente simplesmente foi liberado depois de uns 5, 8 minutos de conversa. Outra coisa, gente, eu fui liberada mais cedo do que o rapaz britânico. Por quê? Porque toda a documentação dele estava digital, estava no celular.
E ele mostrava para o funcionário do aeroporto e o pessoal achava que ele estava puxando aquilo naquele momento da internet. Eu tive a sorte de estar tudo impresso. Então, quando eu peguei da minha mochila os papéis e mostrei, olha, isso aqui é meu hotel, isso aqui é o documento do guia, da empresa que está me esperando, isso facilitou, acelerou, porque ele viu que era verdade. Ele viu que estava ali, já estava tudo à mão. E aí ele deu uma conferida rapidinho e aí ele já me liberou. Então, se você puder trazer as coisas que você vai utilizar aqui, tipo hotel, hospedagem, guia, enfim, que você for utilizar, tudo impresso, facilita caso você seja parado na área da imigração, tá bom? Bom, passou pela imigração, seu guia está lá esperando. Gente, não vem sem guia, não tem condição, tá? Quando a gente vai tentar o chip, sabe aquela história do chip? De você comprar para você ter acesso ao WhatsApp, internet, ligações? É verdade, custa $15 o chip. Isso vai tomar de seu tempo coisa de 40 minutos para eles poderem habilitarem todo o processo, tá? Vão pedir teu passaporte, você não tem como ter chip aqui, tá? Sem passaporte, então eles vão pedir, é todo um processo de habilitação, tá bom? Importante, a mesma pessoa que te atender para fazer a habilitação já pede para ela colocar o chip, não tenta fazer isso por você, porque não vai dar certo. Então você já tem que sair lá já testado, tudo direitinho, tá bom? Então, vê só, o nosso voo e outras malhas aéreas que a gente estava observando sempre desembarcam na madrugada. No nosso voo, por exemplo, foi coisa de 2h30, 3 horas da manhã. Então, fica difícil a gente ainda dispor de 40 minutos para a gente ter a questão do chip no nosso celular. Mais uma vez, a ajuda do guia foi fantástica. Ele falou, olha, você não quer ir para o hotel e daí amanhã a gente vê isso? Eu falei, tá bom. Então, a gente veio para o hotel, descansou. No dia seguinte, a empresa que a gente contratou foi assim de uma atenção imensa. Então, eles foram com a gente numa loja perto do hotel e aí deram toda a assistência. Então, não tem como você fazer. É como eu falei, não tem gente que aqui no Egito, a maioria das pessoas não tem o segundo idioma. Parece óbvio eu falar isso, mas você vem ao Egito, vem com mochila, dentro da tua mochila, protetor solar, batom labial, sabe, cacau, pomada de cacau, é imprescindível, óculos escuros. Eu tinha pensado que, teve um momento que eu pensei que eu perdi o meu óculos, e aí eu falei, não, então vou aqui numa ótica comprar. É complicado, então traz, se possível, 2 ou 3 aí, para não passar o que eu passei, tá? Uma coisa muito estranha que a gente do Brasil sente quando chega no Egito, o pessoal sempre fala assim nos outros vídeos, olha, troca dinheiro local e fica com dinheiro trocado, porque você vai ter que dar uma gorjeta ou outra. Então eu imaginava, como no Brasil, que talvez isso acontecesse em restaurantes, lanchonetes, esse tipo de coisa. Não é bem assim, tá? Você está dentro do aeroporto, tá bom? E você vai no banheiro, é impressionante, assim, dá a impressão que papel higiênico e guardanapo aqui no Egito é um pouco difícil, porque eles cobram, né? O papel higiênico fica na mão da pessoa, às vezes é um homem e a maioria das vezes uma mulher, banheiro feminino no caso. Então, eles te dão a quantidade que eles acham que é necessário para que você utilize. Você não tem a liberdade, muitas vezes, de pegar a quantidade que você quer. Você vai entrar no toalete, não tem papel higiênico. Então, só tem aquela pessoa ali. Então, ela vai fazer alguma coisa, tipo 2 voltinhas na mão dela, que a gente não sabe se a mão está higienizada, na verdade. E aí, você pega aquele papel higiênico e vai lá, né, no toalete. Quando você sai, literalmente eles estão te pedindo gorjeta. Isso é sempre, mesmo que você vá visitar templos, local aqui, atrás de mim aqui, em Giza, você vai no banheiro, é sempre isso. Assim, não é nada demais, porque a libra egípcia, ela costuma ter um valor muito menor, né, do que outras moedas.
mas chega a ser um pouco cansativo e tem hora que você não tem mais trocado, né? Tem hora que você faz, olha, eu não tenho mais trocado e fica uma situação meio constrangedora, tá? Então isso a gente estranha muito aqui. Isso que eu estou falando não é só questão de parques ou sítios arqueológicos que você vai ter esse tipo de situação. Como eu falei, templos ou pirâmides e tal. Até em restaurantes, eu falo restaurantes de um nível mais alto. Você encontra esse tipo de situação, tá certo? Então, a questão de você ter dinheiro trocado é para isso aí, tá certo? A gente passou alguns dias no Egito para conhecer Gizá, conhecer o comércio. Pegamos um voo, foi para Luxor, tá? Da mesma forma, tem que ter guia local em Luxor. Fantástico, os templos são maravilhosos. A cultura, a mesma, né? As pessoas com a cultura de gorjeta. Só que tem uma particularidade. Você chega em Luxor, talvez por ser uma cidade menor do que Cairo, você está às vezes num templo, alguma coisa, é normal um estudante, uma criança pedir para tirar foto com você, sabe? Eles gostam, são super simpáticos. Você está andando na rua, ele está dando tchau para você o tempo todo. No caminho de Luxor, quando você vai para qualquer templo que você vá, são estradas, nós optamos por pegar um trecho alternativo. Então a gente teve várias barreiras de policiamento. Tá um vento aqui danado, viu? Se balançar aí é porque o vento aqui está muito forte. Então teve várias barreiras com policiais armados de metralhadora, tá? A gente não é acostumado, né? Mas a gente entende pela questão sociopolítica, né? do país. Então, assim, mas tudo bem, sempre nos trataram com muita educação, com muita presteza. Teve até uma situação de que o carro tinha um pneu furado, o nosso carro que a gente estava, teve um pneu furado, eles deram toda a assistência. O ponto é o seguinte, você vai para algum templo em Luxor, vai fazer alguma visita, ou você leva alguma coisa para você lanchar na tua mochila, inclusive água, tá? Ou você vai parar, sabe aquelas lojinhas tipo mini mercado que tem no Brasil? Então você vai comprar ali, só tem fast food, gente, assim, fast food que eu falo industrializado. Você não consegue nada além disso. Batata frita, refrigerante, suco, água, tudo industrializado, tá? A questão é, você não vai conseguir encontrar nada em lugar nenhum. Em lugar nenhum você vai conseguir canudo, copo descartável, guardanapo, nem pensar. E como são áreas que tem muita estrada de terra e a gente está numa área tipo deserto, muita poeira, né? Tudo que você comprar, tudo vai estar muito empoeirado, muito empoeirado. Não tem como você pegar algum produto que você não veja que está sujo, até mesmo em farmácias, tá certo? Então, se você puder, mantém também um pouquinho de álcool gel na tua mão sempre, que é legal, tá certo? Voltamos para Cairo. Gente, o trânsito daqui é uma loucura, tá? Quando você vai transitar por Cairo, eu não sei como dizer para você atravessar uma rua, tá? Não sei como fazer isso. Mas, tipo, você tem que botar uma mão assim, sabe? Fazer um contato visual com o motorista. Quando você perceber que ele te viu, aí você vai tentando ali atravessar com cuidado, se é que a gente pode usar essa palavra, tá certo? Mas dá para atravessar. É uma loucura, não tem muitos semáforos. Eu estou falando das áreas, assim, nos arredores da área de Gizá, tá certo? Não estou falando quando você já está indo para o aeroporto, que a gente também não consegue ver faixa de pedestre, tá certo? Você também não consegue ver, mas você já consegue ver semáforos e coisas do tipo. Então, para você caminhar nos arredores de Gizá, do platô, que tem vários hotéis, pousadas e tal, então assim, anda com cuidado, as calçadas são muito maltratadas, os degraus são enormes, você não encontra estabelecimentos comerciais com rampas, não espere banheiros nem nos aeroportos,
muito sofisticado, são coisas realmente bem básicas, tá certo? Mas nada que não seja compensado pela simpatia do povo, pela presteza do pessoal. Eles são super amáveis. É difícil a gente encontrar um povo tão amável. Eu já viajei para alguns lugares e não dá para comparar, tá certo? A maneira que eles falam, até pelo idioma, que é até meio gutural, dá a impressão às vezes que eles estão com raiva, mas não é. É a maneira deles se expressarem, tá certo? Então é isso. Então o próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre particularidades da pirâmide, da esfinge, o que é que a gente observou. Tem também um vídeo que a gente vai fazer sobre um lugar super legal que chama Cidade dos Mortos, tá? Não deixem de assistir. Isso é um ponto turístico aqui no Cairo, muito pouco conhecido, e vale a pena por conta que você faz a Cidade dos Mortos e depois pertinho tem uma igreja que está dentro de uma caverna, tá? É muito legal, não deixa de assistir esse vídeo, tá bom? Espero ter ajudado. Tchau!